Sejam bem-vindos ao Ametista Cast, o podcast do BNI Ametista de Jundiaí. Meu nome é Marcos Busanelli, eu sou contador e presidente do Grupo BNI de Jundiaí. Hoje estamos com um convidado super especial, o vice-presidente do grupo, Rui Luiz, que é consultor e CEO da KPLR Consultoria e Transformação Organizacional. Como é um assunto muito complexo, eu vou pedir para ele explicar um pouquinho mais sobre o que é um consultor de planejamentos, mas antes disso eu quero dar as boas-vindas, muito obrigado pela presença. Obrigado e já deixo você comentar sobre um pouco do seu trabalho. Ok. Consultoria estratégica, consultoria em projetos, o que significa isso? Uma empresa ela só consegue crescer através de projetos e através da sua transformação organizacional. Transformação organizacional essa que é imposta através de projetos. Então, o que seria isso? Seria um diagnóstico, um entendimento organizacional que nós fazemos da empresa e através desse entendimento nós propomos um planejamento para que ela se estruture, se reposicione como empresa em processos, como estratégia e que nós conseguimos com tudo isso, com toda essa visão 360 que nós conseguimos proporcionar para a empresa, ajudar ela a crescer de uma forma sustentável. Ô Rui, a gente fala de CEO, a gente fala também de planejamento estratégico, e isso às vezes faz com que a gente enxergue isso somente para grandes empresas que têm essa estrutura e já está dentro dela. Mas isso se aplica a pequenas e médias empresas? Se aplica sim. Boa parte do Brasil são compostos de pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Então nós da KPLR temos um produto de consultoria específico para esse tipo de cliente. Então, com valor justo, valor e com um impacto estratégico muito bom, muito bem alcançado e já obtemos grandes resultados com isso. Você consegue fazer um pequeno esboço do qual eu trabalho? A gente já entendeu que você entra com um diagnóstico e aí dá um exemplo para a gente de um case de sucesso e aí no finalzinho, se você puder dar um spoiler sobre valores, então, por exemplo, o quanto isso rendeu para a empresa de economia ou realmente de rentabilidade no final das contas. Ótimo. Nós fazemos um diagnóstico entendendo como que a estratégia da empresa atualmente funciona, como que o RH funciona, liderança funciona, operacional, financeiro, tecnologia dessa empresa funciona. Desenvolvemos um plano de ação, que é um planejamento associado a um planejamento estratégico para um ano, para essa corporação. Fazemos um acompanhamento de 4 meses com ela e alocamos um profissional, um consultor para dar continuidade nesse acompanhamento, nesse planejamento estratégico. Que a maior dificuldade do pequeno empresário é encontrar pessoas com expertise em gerenciamento, em gestão. Então, nós somos um grande parceiro, proporcionamos uma grande parceria para esse tipo de empresário também. Então, em resumo, não é simplesmente um diagnóstico e um plano, existe um acompanhamento. Existe um acompanhamento, nós definimos documentos, nós definimos a linha de trabalho da organização, como é que ela vai ser, desenvolvemos a linha de projetos que essa organização vai ter. Então, uma empresa pequena, ela consegue ter uma metodologia de projetos própria para ela também. Juntando o seu negócio com o meu negócio, a gente consegue fazer um planejamento estratégico voltado para a tributação ou troca de tributação? Conseguimos fazer sim, conseguimos fazer um estudo de como que isso funcionaria, conseguimos definir o organograma, as pessoas que trabalhariam no desenvolvimento, na operacionalização disso tudo também, e qual que é a estratégia por trás de como que os processos, qual que é as tarefas por trás de desenvolvimento dessa troca de tributação também. E aí com planejamento, as dificuldades que aparecem no meio do caminho são muito mais fáceis de lidar do que fazer sem qualquer planejamento ou estratégia de planejamento. Exatamente, e apoiamos o gerenciamento de risco de tudo isso também, que é muito necessário para esse tipo de empresário. Rui, a gente conversou um pouquinho aí sobre como funciona a consultoria, mas eu queria saber um pouco mais, o quanto sobra de dinheiro para o empresário no final, mais ou menos, obviamente, para o médio empresário. Ótimo. Segundo estudo nosso mesmo, da KPLR, no horizonte de 1 ano, nós conseguimos proporcionar um desempenho operacional de 20%. O que é um desempenho operacional? Desempenho operacional é o quanto o empresário, quanto o custo da empresa aloca, o aporte dela, para executar as tarefas que propriamente ditam aquele negócio, a atividade fim da empresa. Então nós conseguimos dar uma economia de 20%. Nós temos alguns casos, um case nosso de sucesso, que nós conseguimos, com base na nossa consultoria, diagnóstico, operacionalização dela, nós conseguimos trazer
desempenho operacional para as equipes de 38%. Isso pode trazer para o empresário, pequeno e médio empresário, de muitas vezes um custo anual, economia de custo anual, por volta de R$100 mil, dependendo do negócio dele. Muito bom. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo.